Olá, turma. Na aula passada eu deixei uns exercícios para vocês fazerem no site. Tá? Esses exercícios eram relacionados ao texto da questão número 2 aí do livro de vocês, na página 38. Eram bem simples, tá? Por que que eu deixei as questões? Porque no livro a questão pedia para que vocês escutassem o áudio e colocassem tal em ordem, porém eu estou sem esse áudio, então o que que eu fiz? Eu fiz algumas perguntas, algumas afirmações relacionadas a esse texto e deixei ele no site para que vocês pudessem respondê-las. Tá? A primeira afirmação, a primeira questão aí que nós temos é a seguinte: according to the text, que seria de acordo com o texto, aí eu tenho quatro opções. Tá? De acordo com o texto, aí vocês deveriam marcar a resposta. A resposta correta da número um é a quarta opção. You should meet your friends in a food outlet that serves healthier food. O texto da página 38 nos dá esse conselho de que vocês deveriam, né, os adolescentes, deveriam encontrar os seus amigos ao invés de irem em lanchonetes, que se encontrassem em locais onde eles servissem comidas mais saudáveis. A número 2 fala o seguinte: The text suggests. O texto sugere. Aí eu também tenho quatro opções, e dentre essas quatro opções aí, somente uma está correta, e a correta é a terceira opção, que diz assim: Don't add salt to your food. Não adicione sal à sua comida. A número 3 fala o seguinte: Avoid to eat high-fat foods every time. Evite comer alimentos com alto teor de gordura. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. O texto dá essa recomendação de que evitemos aí comidas com alto teor de gordura. A número 4 diz o seguinte: The text recommends that we change the cooking method instead of trying we should grill and saute. Que em português seria o seguinte: o texto recomenda para que mudemos aí o modo de preparo dos nossos alimentos, né, que ao invés de frituras, que nós grelhemos esses alimentos. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. E a número 5 fala o seguinte: Sugar-free, frizzy drinks can have a negative effect on bone and dental health. Que seria assim: bebidas ácidas e açucaradas podem ter um efeito negativo tanto no osso quanto na saúde dental. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Tá, o texto ele dá essas recomendações aí sobre alimentação, principalmente para os jovens, os adolescentes. Tá? Então essas são as respostas aí da atividade da semana passada. Como aula de hoje, nós iremos falar sobre o Simple Present. Tá? O Simple Present está sendo abordado a partir da página 39 do livro de vocês, porém nós não iremos utilizar o livro agora. Eu deixei um slide aqui sobre o assunto, deixa eu só colocar ele no início aqui para mim. Nós já havíamos visto o Simple Present no primeiro bimestre, tanto é que caiu algumas questões, tá? Na atividade avaliativa de vocês. Isso não nos impede de vê-lo novamente, tá? Porém, nós iremos vê-lo de uma forma mais aprofundada, não somente na terceira pessoa. Porém, é importante que vocês entendam e compreendam o uso da terceira pessoa, porque a terceira pessoa se faz presente aí quase que o tempo todo no Simple Present. Tá? Aí eu tenho aí eu tenho alguns tópicos que eu separei para vocês. Olhem só. O Simple Present corresponde em português ao presente do indicativo. O presente do indicativo no português é quando nós flexionamos o verbo no presente, por exemplo, eu falo, tu falas, ele fala, ela fala, ele come, ela come, nós dormimos, eles dançam. Então, eles dançam, esses verbos que eu citei aí no português, eles estão flexionados no presente do indicativo. Aí eu tenho um exemplo aqui em português, olha só. Marli lives downtown. Marli mora no centro da cidade. Eu tenho um destaque aí o verbo live, que é o verbo morar, viver. Ele está com esse Szinho no final, porque Marli é a terceira pessoa do singular. Tá? O que seria a terceira pessoa do singular? Terceira pessoa do singular é sempre algo masculino ou feminino. Tá? Eu posso falar o nome de uma pessoa, eu posso falar alguma coisa relacionada ao gênero dessa pessoa que indique que seja feminino ou masculino. Tá? O que indique que seja um objeto, não necessariamente feminino ou masculino. A gente vai entrar nesse ponto aí mais na frente. Outro ponto, olhem só. Costumamos também usar advérbios de frequência ou locuções adverbiais em sentenças que estão no Simple Present, pois dão maior especificidade à ideia da frase. Por exemplo, I never work on Sundays. Aí eu tenho aí destacado never. Never, nesse caso, é um advérbio. Tá? Eu nunca trabalho aos sábados. Eu também posso fazer uso de advérbios no presente do indicativo. Tá? Repare, eu nunca trabalho aos sábados, por mais que eu esteja mencionando um dia da semana e a frase está no presente, tá? Work
está flexionado no presente do indicativo, no simple present. Eu nunca trabalho aos domingos. Continuando aqui. Usos. O simple present indica uma ação habitual, rotineira, coisas que costumamos fazer sempre. Olhem só. Every Saturday, I sleep late. Todo sábado eu durmo tarde. Tá, o sleep aí é o verbo principal da frase, quer dizer dormir em português. Outro ponto aí. O simple present também é usado para indicar uma verdade geral, universal. Aí eu tenho um exemplo, olha só. Birds fly. Pássaros voam. Tá? Próximo ponto. Serve também para fazer referências a fatos permanentes. Por exemplo, Uncle Carlos lives in Rio de Janeiro. Tio Carlos mora no Rio de Janeiro. Tá? O simple present também serve para falar sobre ações que acontecerão no futuro com horários ou períodos agendados no presente. Aí eu tenho aí um exemplo. My favorite singer arrives from New York tomorrow night. My favorite singer, meu cantor favorito. Tá? É terceira pessoa. Então o verbo ele tem que estar flexionado em terceira pessoa. Nesse caso, acrescenta-se o S ao final do verbo. Arrives from New York tomorrow night. Reparem que eu tenho aí uma agenda, porém, essa agenda ela está no presente. Olhem só. Meu cantor favorito chega em Nova York no sábado à noite. Desculpa, amanhã à noite. Continuando. Aí eu tenho a formação do simple present. A formação do simple present é bem simples, porém eu tenho que ter em mente os pronomes. Que pronomes seriam? São os pronomes pessoais. Eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, elas, em português. Em inglês, esses pronomes são I, you, he, she, it, we, you, they. Ok? Então esses são os pronomes pessoais na língua inglesa. No primeiro ponto aí eu tenho o seguinte, eu tenho os pronomes em azul, tá? São os pronomes I, que é eu, primeira pessoa do singular, you, que é você, segunda pessoa do singular, aí eu tenho we, que é a terceira pessoa do plural, e eu tenho they, que é a terceira pessoa do plural também. Tá? Então quando eu tiver esses sujeitos aí, não é necessário que se acrescente o S ao final do verbo principal. Aí eu tenho aí um exemplo, olhem só. They dance well. Eles dançam bem. Tá? A frase está no presente, o verbo está no presente, e eu não precisei colocar o S porque they é a terceira pessoa do plural e não do singular. No próximo ponto, eu já tenho os pronomes de terceira pessoa do singular. He, she, it. Ele, ela, ele ou ela, ou isso, aquilo. Tá? O he vai ser traduzido como ele. Eu sempre vou usar o he quando eu quiser indicar um menino, um homem. Tá? Ou o she eu vou sempre usar quando eu quiser indicar uma mulher, uma menina. E o it eu vou indicar quando eu quiser usar objetos ou animais. Aí eu uso o it. Tá? Eu posso, por exemplo, ao invés de usar os pronomes, eu posso usar os nomes das pessoas. Por exemplo, eu posso falar assim, ele está aqui, he is here. Eu posso falar assim, Carlos está aqui, Carlos is here. Tá? Então eu posso substituir, eu posso falar tanto o nome da pessoa quanto o pronome. Tudo bem? Se eu falar o nome da pessoa, ainda continua sendo terceira pessoa do singular. Tá? Eu tenho um exemplo, olha só. She dances well. Ela dança bem. Reparem que eu tenho o S ao final desse verbo, porque she é ela é terceira pessoa do singular, e logo eu terei que acrescentar o S ao final do verbo principal em terceira pessoa do singular, no presente do indicativo, no simple present, ok? Continuando, olha só, a terceira pessoa do singular. Na maioria das vezes, basta acrescentar somente o S. Então agora a gente vai entrar nas regrinhas aí do S nas terceiras pessoas do singular. Na maioria das vezes eu vou colocar o S ao final do verbo. Aí eu tenho aí alguns exemplos, olha só. Comes, dances, says, reads, sleeps, becomes, runs. Tá? Comes é vir, dances, dançar, says, dizer, reads, ler, sleeps, dormir, becomes, tornar-se e runs, correr. Tá? Eles estão aí flexionados em terceira pessoa do singular. Tá? No presente simples, no presente do indicativo. Tá? Então, na maioria das vezes, basta acrescentar o S ao final desses verbos. Porém, eu tenho que tomar cuidado porque existem as exceções. Agora vamos lá. Exceções à regra 1, com sujeitos he, she, it. Verbos terminados em Y, prestem atenção. O verbo está terminado em Y.
e antes desse Y eu tenho uma consoante, uma vogal e uma outra consoante, eu tiro esse Y e acrescento IES. Aí eu tenho aí o verbo worry. Worry quer dizer preocupar-se, tá? Preocupar, preocupar-se. Aí o que que acontece? O worry termina em consoante, vogal, consoante. Antes do Y, do worry, eu tenho consoante, vogal, consoante. Aí vocês olham assim e falam assim, ué, mas tem dois R's, não seria vogal, consoante, consoante? Não, por quê? Esses dois R's aí serão contados como uma letra só, tá? Porque é um dígrafo, emite somente um som, tá? Quando a gente fala worry, a gente só escuta o som de um R, tá? Então esses dois R's aí emitem um único som, então eles serão contados aí como uma única letra, como uma única consoante. Então, antes do Y aí no verbo worry, eu tenho consoante, vogal, consoante. Acontecendo isso, eu tiro o Y, acrescento IES ao final desse verbo. E olha como é que o worry fica, worries. Aí eu tenho um exemplo, olha só. My wife worries about me. Minha esposa se preocupa comigo. Continuando aqui. Exceções à regra 1. Desculpa, deveria ser exceções à regra 2, é que eu não mudei. Verbos terminados em CH, SH, SS, X, Z e O, acrescenta-se ES. Aí eu tenho aí esses verbos, olha só. Watch vira watches. Wash, washes. Pass, passes. Fix, fixes. Buzz, buzzes. Do, thus. Tá? Então, verbos aí terminados em CH, SH, SS, X, Z e O, eu vou acrescentar o ES ao final desses verbos. Aí eu tenho aí alguns exemplos, olha só. She watches TV every day. Ela assiste TV todo dia. He washes his hand all the time. Ele lava suas mãos o tempo todo. She passes here every morning. Ela passa aqui toda manhã. He fixes smartphones. Ele conserta smartphones. It buzzes every night. Isso faz barulho a noite toda. She does exercises daily. Ela faz exercícios diariamente. Tá? Então, esses verbos aí em terceira pessoa, eu acrescento o ES ao final. Exceções à regra 3, tá? 2, mas seria 3. O verbo have e o be, eles são verbos especiais, digamos assim. Por quê? Porque na terceira pessoa, eles se transformam, se modificam por completo. No caso do have, ele vira has e o be vira is. Em terceira pessoa do singular no presente, no simple present. Aí eu tenho um exemplo aí com o have, prestem atenção. Tiago has a good job. Tiago tem um bom emprego. Reparem que o have virou o has na terceira pessoa. Tá destacado de laranja para vocês. Aí abaixo eu tenho um exemplo com be, olha só. Tiago is a good person. Tiago é uma boa pessoa. O verbo be está em laranja, é o is. Tá? O to be, o verbo be, no presente simples, ele se conjuga de três formas diferentes. Tá? Na terceira pessoa, essa conjugação vira is. He is, she is, it is. Ele é, ela é, ele ou ela é, isso, aquilo. Isso ou aquilo é. Ou isso ou aquilo está, ou ela está, ou ele está. Tá? Então o verbo to be ele tem uma conjugação diferenciada aí na terceira pessoa do singular. Não só na terceira pessoa do singular, como na primeira pessoa ele vira am, na segunda pessoa ele vira are. Tá? Caso o sujeito seja algum pronome indefinido, somebody, nobody, everybody, nothing, everything, também faz necessário o uso do verbo na terceira pessoa. Eu tenho alguns exemplos, olha só. Everybody goes to school. Todo mundo vai para a escola, ou todos vão à escola. Tá? Everybody é terceira pessoa. Tá? Tudo que terminar com, por exemplo, everybody, everything, anything, something, anyone, no one, nothing, é tudo terceira pessoa. Eu vou dar uma aula para vocês sobre essas palavrinhas aí. Acho que semana que vem a gente vai falar mais a fundo sobre essas palavrinhas aí na terceira pessoa. Tá? Então todas essas palavrinhas aí indicam terceira pessoa. Tá? E logo o verbo deve estar na terceira pessoa. Por exemplo, somebody is calling you outside. Alguém está te chamando do lado de fora. Tá? Somebody, someone, a gente vai traduzir como alguém. Nobody needs to know. Nobody needs to know quer dizer ninguém precisa saber. Nobody é ninguém. Ou no one. No one também é ninguém. Tá? Na semana que vem eu vou falar sobre nobody, no one, esses sujeitos indefinidos. Tá? Então, por hoje, é só.
Eu vou deixar para vocês um exercício do livro, prestem atenção, do livro? Não, desculpa, do livro não. Eu vou deixar um exercício para vocês online. Na quarta-feira eu vou postar a correção desse exercício e aí a gente vai entrar com o livro. Tá? Então essas são as regrinhas aí do Simple Present. Façam os exercícios que eu vou deixar aqui para vocês. Na quarta-feira eu postarei a correção dessa atividade. E aí nós voltaremos e faremos, na quarta-feira, os exercícios da página 39 e 40, 39, 40 e 41 do livro. Tá? Então, por hoje, essa é a nossa aula. Façam um exercício que eu vou deixar para vocês aqui embaixo. Respondam a lista de chamada. Caso tenham alguma dúvida, entre em contato comigo. Tá? Então é isso. Abraço. Até quarta-feira.